pessoal! Hoje vamos falar sobre eclipses. Os eclipses são eventos astronômicos registrados há mais ou menos 3.000 anos e sempre intrigaram a humanidade. Povos antigos associavam os eclipses a mudanças ou chegada do fim do mundo. No entanto, hoje sabemos que não significa isso. Vamos saber um pouquinho mais sobre o eclipse solar e lunar? Para essa demonstração, nós vamos precisar de duas bolas de isopor, uma maior para representar a Terra e uma menor para representar a Lua. Aqui eu fixei a Lua a 40 centímetros de distância da Terra, utilizando palitinhos de madeira. E vamos precisar também de uma lanterna para representar o Sol, nosso ponto luminoso nessa experiência. Aqui preciso manter uma inclinação para que a Lua fique um pouco mais alta do que o polo norte da Terra. E aí vamos fazer a representação então com a lanterna, simulando então quando a Lua fica entre a Terra e o Sol e quando a Terra é que fica entre a Lua e o Sol. Vamos acompanhar? Considerando que a órbita lunar não é totalmente paralela à órbita da Terra ao redor do Sol, ou seja, nem sempre os três corpos estão alinhados entre si, o eclipse solar irá acontecer quando a Lua estiver entre a Terra e o Sol, ou seja, ela irá esconder o Sol da nossa visão. E pode ser de três formas, de acordo com a posição do observador e com o tipo de alinhamento entre esses três corpos. Pode ser total, região de sombra total, escura. Pode ser parcial, que é a região da penumbra, onde fica parcialmente iluminada, ou pode ser anelar. O eclipse lunar acontece quando a Lua está cheia e, nesse momento, a Terra fica entre o Sol e a Lua. O eclipse lunar pode ser penumbral, parcial ou total. No eclipse lunar, portanto, há projeção de sombra da Terra sobre a Lua. O eclipse solar acontece na fase de lua nova, quando acontece o alinhamento entre Terra, Sol e Lua. Nesse caso, a Lua fica entre a Terra e o Sol. O eclipse solar pode ser total, parcial ou anelar. Já o eclipse lunar, que acontece na lua cheia, pode ser penumbral, parcial ou total. E acontece quando a Terra que fica entre o Sol e a Lua. Agora que já sabemos que os eclipses acontecem quando os três corpos estão alinhados entre si, ou seja, Terra, Sol e Lua. E sabemos que a Lua completa uma volta em torno da Terra e que a Lua completa uma volta em torno da Terra a cada 29 dias, ou seja, praticamente uma vez por mês. Será que os eclipses acontecem, então, todos os meses? Vamos responder essa pergunta em nossa aula. Até logo!